O ano era 2008. Bancos quebrando, pessoas perdendo tudo. Enquanto isso, bilhões de dólares dos contribuintes salvaram corporações. Foi aí que alguém decidiu criar um novo sistema, um sistema sem intermediários, um sistema descentralizado, um sistema sem resgates. E hoje esse sistema está mudando o mundo, está transformando a forma de investir. Mas como as decisões do Federal Reserve, o Banco Central americano, podem fazer com que o Bitcoin dispare ou caia? É o que vamos ver aqui nesse vídeo hoje e mais. Por que você precisa agir agora? Vem comigo. Olá, eu sou a Sheila, especialista em Bitcoin e criptomercado. E esse vídeo é um oferecimento da Nova Dax. A Nova Dax é uma corretora brasileira confiável em que você começa a investir com muito pouco. E fazendo direitinho, tem um resultado excelente ao longo do tempo. E nisso eu posso te ajudar com o meu conhecimento. Quer abrir sua conta lá na Nova Dax? Tem link aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Agora vamos pro vídeo. Se você acha que Bitcoin é só uma moda, que é uma moeda de hacker, se prepare. Pois nesse ano os Estados Unidos já instituíram uma reserva estratégica de Bitcoin. E enquanto você assiste a este vídeo, instituições e governos acumulam mais e mais Bitcoin. Atenção, porque a janela para você entrar nesse jogo está se fechando cada vez mais. E antes de você entrar, é preciso que você entenda sobre o assunto juros. Vem comigo. Para facilitar para vocês, eu fiz uma apresentação e eu vou compartilhar agora. Por que as taxas de juros dos Estados Unidos explodem ou derrubam o Bitcoin? Nascido na crise de 2008, o Bitcoin ele é uma alternativa ao sistema financeiro tradicional. A princípio, era uma piada, as pessoas não acreditavam muito em Bitcoin, era uma coisa de nerds. Porém, a gente está vendo a adoção global cada vez maior desse ativo. E a gente vai ver como que essas decisões ainda interferem no Bitcoin, as decisões do Banco Central lá dos Estados Unidos. Vamos entender um pouquinho melhor? Pois tudo tem a ver com essa origem de 2008 do Bitcoin. O Bitcoin foi criado em meio à crise financeira global de 2008, em que foram negociados ativos não muito robustos, para não falar outra palavra, e as pessoas tomaram dívidas, as pessoas se endividaram para investir nesses ativos que tinham um determinado lastro imobiliário. Porém, esses ativos sucumbiram, caíram e levou bancos a não receberem das pessoas que investiam nele e também fez com que o dinheiro dos contribuintes fosse usado como resgate a grandes empresas. O Bitcoin foi criado em 2008, porém a primeira moeda minerada surgiu em janeiro de 2009 e nela continha uma informação. Era uma informação nítida para lembrar todo mundo sobre esse resgate aos bancos. E ficou notório que o criador ou as pessoas que criaram o Bitcoin eram contra esses resgates bancários usando o dinheiro do contribuinte. E ele surgiu justamente para ser um sistema alternativo, sem intermediários, para não ter resgates governamentais. Essa, gente, é a reportagem do The Times, que foi inscrita no primeiro bloco de Bitcoin minerado. Eu vou traduzir para você. O chanceler traz o segundo resgate aos bancos. Essa mensagem está lá, se você procurar na blockchain do Bitcoin, a primeira moeda minerada contém essa reportagem do The Times, tá? Do dia 3 de janeiro de 2009. Qual então é a relação juros versus o Bitcoin? A gente sabe que os juros é um mecanismo para os governos ajudarem a manter a moeda em circulação no nível controlado, porque a inflação, ou seja, a perda de valor de compra, quando você vai ao supermercado e sente que está tudo caro, que o seu salário não compra a mesma coisa esse mês que comprava no mês anterior, isso é a deterioração do seu patrimônio, a desvalorização do seu dinheiro, porque as moedas dos governos são inflacionárias, não tem um limite de impressão e não tem mais nenhum lastro. O lastro que a gente fala são os próprios governos. O que os próprios governos oferecem. Daí, o dólar ser hoje ainda a moeda mais forte do mundo,
pela capacidade bélica, pela capacidade econômica dos Estados Unidos. A gente sabe que o real, desde que surgiu, já se desvalorizou mais de 80%. É você, ano após ano, ficando mais empobrecido, precisando de trabalhar mais, precisando de se esforçar para investir e não perder para a inflação, que corrói o seu patrimônio. Daí, o Bitcoin nasceu para te empoderar novamente, para fazer com que o seu patrimônio crescesse ao longo do tempo, porque ele tem uma escassez programada, ele é limitado e com a maior adoção, o seu valor cresce ano após ano ou ciclo após ciclo. Vamos entender então a relação dessas taxas de juros aqui. Quando os juros sobem, os juros lá nos Estados Unidos, principalmente, que é o maior país onde tem um maior número de investidores, o maior capital para ser investido, quando lá os juros estão altos, os investidores correm para o dólar. Por quê? Já que o juros está alto, para que eles vão se arriscar no ativo volátil, na bolsa de valores deles? Eles preferem ficar protegidos no dólar, investindo em tesouro americano, por exemplo. Aí ocorre com o Bitcoin o quê? A queda do preço, a queda de valor. É uma oportunidade, sem dúvida alguma, de você aportar. Não é uma recomendação de investimento, mas eu vejo a queda de preço do Bitcoin sempre como uma oportunidade, principalmente no contexto de taxa de juros alta. Quando os juros caem, ou seja, a economia está precisando ser estimulada e a tomada de empréstimos fica mais barata, o Bitcoin tende a disparar, porque também os investidores fazem aquela migração dos ativos de renda fixa, de renda mais estável, atrelada à taxa de juros, porque ela caiu, não vai dar mais a rentabilidade esperada, e eles correm para os ativos que são voláteis para fazer uma melhor gestão das suas carteiras, e assim, acompanhando os grandes investidores, as baleias, que a gente tem que fazer, de pouquinho em pouquinho, construindo passo a passo a nossa reserva de Bitcoin. Lá na corretora Nova Dax, por exemplo, você pode fazer isso. Com R$50, vamos supor, você separa R$50 todo mês para investir, como se fosse uma poupança, com um pensamento de longo prazo, você vai fazer como uma grande baleia. Aproveite também as oportunidades do mercado, deixa uma reserva ali, quando o Bitcoin cair, você aportar um pouco mais, para ver essa carteira crescer de forma acelerada. Lá na Nova Dax também você tem como fazer o investimento automatizado, você determinar que de prazos em prazos você vai ter aquele valor determinado lá, e a própria corretora no sistema automatizado vai fazer a compra de Bitcoin para você. Voltando aqui. Então, ficou claro essa questão da taxa de juros americana? Ela super influencia o mercado de renda volátil em que o Bitcoin se encontra atualmente. E nesse mês de março, dia 6 de março mais especificamente, veio a decisão da criação da reserva estratégica de Bitcoin lá nos Estados Unidos. O atual presidente Donald Trump, já fazendo história, a gente vendo a história acontecendo na nossa frente, assinou um decreto executivo em que transforma os bitcoins apreendidos tanto de operações civis quanto criminosas, ou seja, operações que não são legais, e fez desses bitcoins apreendidos a própria reserva de Bitcoin dos Estados Unidos. Isso foi uma decisão extremamente interessante. O mercado aparentemente na época não reagiu tão bem, inclusive na época da liberação desse decreto executivo do Trump, o Bitcoin caiu. Por quê? Porque os investidores afoitos, dopaminérgicos, queriam o crescimento do preço de forma rápida, instantânea. Como? Eles acreditaram que o atual presidente Trump, ao invés de montar essa reserva estratégica, que foi bastante estratégico, ele iria injetar dinheiro, entrar com dinheiro, com dólar, para comprar o Bitcoin. A gente sabe pela lei da oferta e demanda, mais gente comprando, o ativo tende a ficar mais caro. Só que não foi isso que aconteceu, os investidores ficaram um pouquinho decepcionados. Porém, quem entendeu que essa reserva é um marco histórico, com certeza não deixou passar a oportunidade. Agora você também está entendendo, e eu tenho certeza que você também vai planejar a sua estratégia para acumular Bitcoin ao longo do tempo. Com o decreto executivo que
fase do Bitcoin e o presidente Trump incluiu outras altcoins, como a ADA Cardano, a XRP, mas essas moedas são inflacionárias. Apesar de ter incluído elas como uma reserva estratégica, elas não são tão estratégicas quanto o Bitcoin, no sentido de acumular valor ao longo do tempo. Mas com essa decisão do Trump, 18 bilhões de bitcoins que estavam apreendidos, mais ou menos a cotação de 90 mil dólares, que representa 200 mil moedas de bitcoin, o governo, ao invés de injetar essas moedas no mercado e vendê-las, por exemplo, está fazendo a custódia, está fazendo o quê? A estratégia de reserva. Os Estados Unidos estão falando para você que o Bitcoin é um novo ouro digital, é um novo ativo que vai acumular valor ao longo do tempo e eles já estão estrategicamente preparados para essa nova realidade. E eu estou mostrando isso para vocês de forma bastante clara para que vocês tomem as decisões de vocês em relação ao melhor investimento ao longo do tempo. Prestem atenção para não perder mais nenhuma oportunidade nesse mercado. Bom, aqui está o gráfico do Bitcoin. A gente está vendo aqui os anos, né, 2020 e 2021 e a última alta histórica. Deixa eu tirar essa caixinha aqui, de 69 mil dólares. A última, assim, do último ciclo, tá? Porque esse ciclo a gente já atingiu 109 mil dólares, ou seja, ciclo após ciclo a gente bate alta histórica atrás de alta histórica. E aqui em 2020, usando essa ferramenta que mede a porcentagem de ganho, olha só, até dezembro de 2020, janeiro aqui já pega janeiro, né? Foi 372% de alta em 2020 apenas, tá? A gente sabe que o ciclo continuou, né? Vamos pegar aqui de abril de 2020 e o ciclo continuou até 2021. Foi até meados, o segundo topo do Bitcoin, até meados de novembro de 2021. Tá certo? O ciclo foi esse daqui. Vamos contar quantos meses? Foram de alta expressiva, foram 518 dias, basicamente, do mercado só subindo, terminando ali nos 69 mil dólares e entrando, revertendo a tendência de alta de curto prazo, entrando em período de queda, até formar um novo fundo, perto dos 15, 16 mil dólares. A gente está agora no meio do ciclo de alta em 2025. E quanto tempo demorou aqui? Quantos meses é essa super esticada, essa pernada de alta? Como esse gráfico aqui está no mensal, cada barra é um mês. Então foi 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses de alta expressiva. A gente não teve essa alta tão inclinada aqui ainda nesse ciclo, mas tivemos uma alta aqui bem relevante, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses também de alta aqui e bastante acumulação. As decisões de taxa de juros dos Estados Unidos, como ainda o Fed está deixando ela estacionar, está atrasando um pouco a famosa corrida de alta, a bull run que a gente fala desse mercado. Porém, o investidor atento sempre está de olho também na questão macroeconômica americana, entendendo que a taxa de juros lá ainda impacta o Bitcoin, justamente pelo valor dele ainda de capital investido, que é de 1,64 trilhão de dólares. Ele é comparado a uma empresa de tecnologia pelos grandes investidores endinheirados. Cabe a nós, pequenos investidores espertos, acompanhar o movimento dessas baleias gigantescas. Pessoal, espero que vocês tenham entendido essa relação entre a taxa de juros americana e a valorização de curto prazo ou desvalorização do preço do Bitcoin. Mas lembre-se, o Bitcoin é um ativo que vem ganhando valor ao longo do tempo. Não espere para começar a sua reserva. Você não sabe por onde começar? Presta atenção que aqui no link tem o Bitcoin Descomplicado, o meu treinamento que tem bônus exclusivos. Quer aprender a investir com inteligência? Então me segue.